Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês nesta análise de fechamento, comentar sobre o dia de hoje, sobre a semana aí de alguns papéis também. Se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido de imediato a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, ficar por dentro aí de todo o conteúdo existente. Todos os dias tem aqui a análise de fechamento no final do pregão. Também temos aqui pela manhã o nosso radar do mercado, das 10h45 até o meio-dia. Então uma live ali ao vivo para tirar todas as dúvidas, né, dos assinantes lá dentro do aplicativo e também do pessoal que estiver ali no chat na hora. Então a gente vai auxiliando ali, ajudando de alguma maneira com os pedidos de análise, né? Então fica aqui o meu convite para acompanhar o nosso trabalho. Vou rodar a vinheta para a gente dar início. Peço gentilmente que você deixe aí o seu like, seu joinha neste momento. Então, já com o Ibovespa na tela, deixa eu só colocar os ativos que serão analisados. Eu vou comentar aí o Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, TASA 4, JHSF 3, SUSI B3, BR Foods, BBAS 3, PRIO 3, MGLU 3. Opa, estava colocando no lugar errado, agora sim. Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, TASA 4, JHSF 3, SUSI B3, BR Foods, BBAS 3, PRIO 3, MGLU 3, BOAC 34 e Amazon 34. Serão dois ativos analisados, duas BDRs aqui analisadas nesta análise de fechamento, em especial aí a Amazon 4 que eu comentei ontem e eu queria só comentar sobre ela mais uma vez e responder a um comentário que também teve no vídeo de ontem, tá? Então vamos lá, começando aí pelo Ibovespa, que no dia de hoje apresentou alta de 0,49%, mas dentro ainda deste movimento lateral, o ponto positivo veio, testou a região da média móvel de 13 períodos aqui no gráfico diário e apresentou aqui um movimento relevante, então cedendo ali a força, a ponta vendedora no final do pregão aqui, então voltando a ter um viés mais positivo o Ibovespa aqui no curto prazo, então 0,49 no dia de hoje, aumentando inclusive a probabilidade de na semana que vem poder dar sequência nesse movimento de alta. Quando a gente olha pelo gráfico semanal, o Ibovespa fechando ali com alta de 0,3%, apresentando um candle de indefinição depois de um candle de alta, na sequência, né, de 3 candles de alta, mas principalmente desse, porque quando temos um candle de alta e um candle de indefinição na sequência, a maior probabilidade de que o próximo seja também um candle de alta. Não é uma obrigatoriedade, mas a maior probabilidade neste momento é de termos uma semana dentro de um movimento de alta na semana que vem. Então poder buscar a região, por exemplo, da próxima resistência aí no 114.647. Pelo gráfico mensal, seria poder vir buscar a região um pouquinho mais acima dos 115.645 pontos. Então seria buscar aqui pelo gráfico mensal uma região um pouquinho mais acima ali do que aquela mencionada do gráfico semanal. De maneira geral, um viés bem mais positivo aqui por enquanto no Ibovespa. Vale só ressaltar que mesmo que continue aqui ainda no início da semana que vem dentro desse processo em direção à média móvel, ainda assim não seria nada absurdo, tá? Seria algo natural depois desse movimento de alta mais relevante. O que começa a trazer preocupação seria basicamente um retorno do preço do índice para baixo da média móvel, também para baixo dessa mínima, que seria uma perda de mínima lá no gráfico semanal, mas principalmente também devolver todo esse movimento de alta. Então a gente volta para casa de 109, volta para casa dos 108 mil pontos, aí você já começa a enfraquecer bastante aqui a expectativa positiva. Então o ideal seria que mesmo corrigindo no início da semana que vem, ainda respeitasse a região da média móvel e a mínima dessa semana que fechou aí nos 110.320 pontos, para ter um viés ainda mais positivo na semana que vem, que é o que está apresentando até o momento. Falando agora do mini índice, que no dia de hoje fechou aí com leve queda de 0,18%, semelhante ao Ibovespa, testou a região da média móvel, conseguiu apresentar força aqui, voltando aí para essa lateralização, aumentando a expectativa de na semana que vem poder ter a sequência desse movimento de alta. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aqui
que abriu exatamente neste candle de indefinição, teve aqui um gap de baixa, mas porque também o final do pregão de ontem aqui teve esse candle mais forte puxando aí, depois que o índice já havia fechado, o pregão já havia fechado, então o mini índice acabou puxando um pouco mais, então acabou descontando aqui, mas esse veio na sequência para apresentar uma queda relevante, batendo ali na região dos 110 mil pontos, que era a região da média móvel lá do gráfico diário, que eu acabei de mostrar para vocês. Então apresentou ali o suporte nessa região e deu sequência num novo movimento de alta. E agora finalizou aí o pregão respeitando essa região de resistência do fechamento de ontem ali na casa dos 112.490. Então vale ficar de olho aí para segunda-feira, se abrir dando sequência nesse movimento de alta. Que movimento de alta que é esse, Kaique? Pelo gráfico de 10 minutos, seria este movimento de alta que já vem sendo apresentado aqui. Então, dá sequência nesse movimento. De que maneira? Gerando nova sinalização de fundo. Seria o principal ponto aí. Então, gera já sinal de fundo ascendente, aumentando a expectativa de ter algo mais para cima aqui, seria algo relevante. Se abrir aí já dentro desse movimento de alta, esperando a máxima desse topo, já abre inclusive, confirmando um novo pivô de alta, esperando então os 102.690 pontos, traria um viés ainda mais positivo. E aí eu olharia para novo sinal de alta acima da média móvel para abrir novas oportunidades de compra. Para venda, o ideal seria perder a região desse fundo e gerar um novo sinal de baixa abaixo dele. Isso reverteria a tendência de alta e traria um viés mais negativo. Então testa a região da média móvel, testa a região do fundo aí na casa dos 112, 115, traria um viés mais negativo, revertendo aqui a tendência de alta no gráfico de 10 minutos do mini índice. Então ficar de olho aí nessas possíveis aberturas. Falando do dólar, no dia de hoje, 0,77% de alta, depois de ter gerado sinalização de fundo, hoje conseguiu dar sequência no movimento e aumenta a expectativa de poder vir testar a região da média móvel nos 5.420, que é o primeiro ponto de resistência aqui pelo gráfico diário para o dólar. No gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aqui que abriu gerando nova sinalização de fundo, apresentou força no movimento, testou aqui essa região da média móvel de maior periodicidade aqui pelo gráfico de 60 minutos, respeitou e iniciou um novo processo de correção e finalizou já gerando um novo sinal de alta aqui. Não veio da maneira mais limpa, né, com as máximas descendentes, mas gerando aqui essa sinalização de fundo em cima de um suporte, teve aqui essa região de topo, vários topos anteriores na realidade, e então trazendo aí um viés mais positivo. Se na segunda-feira abrir aqui já dando sequência nesse movimento, também traria a possibilidade mais de oportunidade na ponta compradora, principalmente se já vier aqui superar a máxima desse topo na casa dos 5.381, confirmaria aqui um novo pivô de alta pelo gráfico de 60 minutos. De maneira mais detalhada aqui no gráfico de 10, o mais interessante seria abrir e gerar sinal de alta acima dessa região aqui, acima aí dos 5.360. Isso traria um viés mais positivo, sinalização de alta aqui. Melhor ainda, se esse movimento abrir já dando sequência, testar a região de resistência lá em cima no 5.380 e gerar um sinal de alta aqui acima. O que traz um viés mais negativo seria basicamente perder essa região do último fundo aqui e gerar um novo sinal de baixa abaixo dele. Então, sinalização de baixa abaixo aí dos 5.349,50 seria o mais interessante para venda. Se abrir aqui dentro desse movimento de baixa, testar essa região mencionada anteriormente e gerar um sinal baixista também abaixo da média móvel, abaixo dessa outra região de fundo, também seria uma possibilidade de venda. Fundo esse na casa dos 5.353,50. Então ficar de olho aí também nas possíveis aberturas para o dólar lá na segunda-feira. Petrobras no dia de hoje 1,75% de alta, basicamente se mantendo aqui acima da região da média móvel, teve essa aspiração de máxima de um candle anterior, o que diminui a expectativa de dar sequência nesse movimento de baixa. Então, existe um viés ainda mais lateral para a Petrobras nos próximos dias. Por que mais lateral, Kaique? Porque ainda não está claro de que a Petrobras já vai vir dar sequência nesse movimento de alta aqui de maneira relevante, confirmando um novo pivô de alta. E por que não, Kaique? Porque após gerar uma sinalização de fundo, esse fundo foi anulado. Então, anulou a expectativa positiva que havia aqui no curto prazo. Então agora o ideal seria que o ativo testasse essa região de resistência e voltasse a apresentar um novo sinal de alta aqui de maneira mais relevante. Isso sim traria um viés mais positivo para a Petrobras. De qualquer maneira, o papel fechou aí a semana apresentando 0,28% de alta. Já não apresenta mais tanta força assim, porque não ocorreu uma nova aspiração de máxima de uma semana anterior. Ah, Kaique, mas essa máxima estava muito longe, 6% de alta. De qualquer maneira, não ocorreu essa aspiração de máxima, o que já indica aí
uma certa fraqueza aqui na ponta compradora. Ao mesmo tempo, não tem nenhuma sinalização de correção, o que aumenta a expectativa de uma correção. Então, Kaique, uma perda de mínima, gerando um novo sinal de topo ascendente neste caso, porque o último topo foi anterior, foi aqui abaixo, então seria um novo sinal de topo. Esse sim aumentaria a possibilidade de uma correção em direção à média móvel. Então ficar atento aí também para quem está posicionado no médio prazo. Perder a região dos 31,62 seria um sinal de saída aqui pelo gráfico semanal. Falando agora da Vale, no dia de hoje 2,6% de alta, essa sim apresentando sequência nesse movimento depois desse forte candle de alta aqui de 5,49%, testando aí no dia de hoje essa região de resistência de topo anterior na casa dos R$ 88,21. Então dando sequência nesse movimento. Pelo gráfico semanal também, fechando a semana com boa alta de 5,16%, bem próximo aqui de reverter essa sinalização de topo que foi apresentada. Então, inclusive na semana que vem superar a região dos R$ 89 aí, abriria a possibilidade de compra tentando pegar a continuidade deste movimento de alta. O stop posicionado aqui abaixo deste fundo, basicamente aí abaixo dos R$ 80,87. Pelo diário seria esta superação de máxima aqui. Para uma melhor relação risco-retorno de swing trade, o ideal seria aguardar por um retorno gerando um novo sinal de fundo ascendente, ou ainda fica aqui de maneira mais lateral em cima da resistência e confirma um novo pivô de alta. Para ter uma melhor relação risco-retorno aí, teria que aguardar um pouquinho mais. Falando agora de TASA 4, que no dia de hoje apresentou alta de 3,16%, um ativo que apresenta dificuldade para dar sequência nesse movimento de baixa, que seria aí a favor da operação de venda que nós recomendamos lá dentro do aplicativo DV Invest. Então, um ativo realmente aí apresentando essa dificuldade para dar sequência no movimento, mas sempre também respeitando a região da média móvel. Então, os compradores não conseguem ter força o suficiente para retornar para cima desse patamar. Então, ainda estamos posicionados neste papel. Falando agora de JHSF3, também temos uma operação esta de venda, ao perder aqui a mínima deste candle, gerando nova sinalização de topo, uma operação contra a tendência. Quase acionou o objetivo da nossa operação, a mínima bateu no 5,84, o nosso objetivo está em 5,78. Existe aí a possibilidade de na semana que vem ainda ter mais alguns candles de correção e poder caminhar em direção ao nosso objetivo. Mas ficar de olho aí também. Se gerar novo sinal de alta aqui, seria a possibilidade de compra, tentando pegar um novo fundo ascendente a favor aí da tendência que vem sendo apresentada no curto prazo. Falando agora de Suzano, SUSE B3, que no dia de hoje apresentou uma excelente alta de 2,56%, depois de se recuperar aqui, apresentou uma correção mais lateral acima da região da média móvel, respeitando essa região de resistência, com as máximas descendentes, e gerou uma nova sinalização positiva. Teve aqui não só esse leve fundo, mas também uma confirmação de um pivô aqui. Então, aumentando a expectativa de ter algo mais para cima aí, lá já na próxima semana, no decorrer da próxima semana. Tá? Só tomar cuidado aí para quem não abriu essa compra, né? Por mais que esteja próximo, se fizer a compra aqui nesta superação de máxima, já existe uma resistência pela frente. Então, a recomendação seria alocar menos capital. Existe a possibilidade de tomar o risco nessa operação, então de tentar pegar aí na superação dos R$ 60,88. Pode colocar o stop um pouquinho mais longo, realmente aí de 4,6%, então abaixo da mínima, 58,13, tentando pegar aí o rompimento desse topo, tá? Mas colocando menos capital. Mas de qualquer maneira foi bem relevante aqui o candle no dia de hoje. Falando agora de BR Foods, também foi relevante o candle de hoje, caindo 5,54%, mas neste momento tendência de baixa neste papel. Havia sinalizado fundo contra a tendência no dia de ontem e anulou esse fundo, e não somente ele, mas também esse fundo anterior. Então, anulando aí não somente a compra de swing trade para quem tinha aberto aqui contra essa tendência, mas também lá no médio prazo, mais um sinal muito de alerta, muito mesmo, de ter perdido aqui essa região do fundo lá nos 18,91. Então aqui, até para quem estava comprado no médio prazo, o primeiro sinal de saída foi esse, o segundo foi esse aqui em cima e o terceiro foi esse aqui, muito relevante mesmo. Então, sem motivo algum de estar posicionado no médio prazo desse papel. E no longo prazo também, que também reverteu essa sinalização de fundo que havia sido gerada. Reverteu não, anulou. Então, assim, anulou qualquer expectativa positiva que tinha no papel aqui, no curto, no médio e no longo prazo do papel. Então, um cenário bem ruim. Tomar cuidado aí para quem está posicionado na ponta compradora. Tem sinal de saída em todos os prazos operacionais, tá?
Falando agora de BBAS3, no dia de hoje 0,19% de queda, ainda dentro desse movimento de correção. Eu trouxe esse papel realmente aí para ficar mais de alerta para vocês na semana que vem, ainda se vier testar a região da média móvel e gerar um novo sinal de alta, para ficar atento que abre possibilidade de compra, tentando pegar a sequência desse movimento. Gráfico semanal, depois de 3 semanas de alta, um candle de indefinição bem semelhante ao movimento do Ibovespa, maior expectativa de dar sequência nesse movimento também pelo gráfico semanal. Então dá até para antecipar a entrada lá do semanal aqui pelo diário. Eu compro na sinalização de fundo, tentando antecipar a confirmação do pivô na superação dos 32,94. Então é um ativo aí que dá para ficar de olho de compra de swing trade e de médio prazo na próxima semana. Falando agora de Prio 3, que no dia de hoje surpreendeu com 7,34% de alta. Na semana vinha apresentando aí uma queda bem mais acentuada, pelo gráfico semanal aqui, vinha apresentando aí queda de 7% basicamente, e devolvendo tudo aqui, voltando para cima da região da média móvel, voltando para essa região aí de topo anterior e trazendo um viés muito positivo de na semana que vem poder dar sequência nesse movimento de alta aqui. Tá? Então, para quem está de fora, eu ficaria de olho nessa superação de máxima dos 24,90, que seria lá pelo gráfico semanal a superação dessa máxima, revertendo o que? A sinalização de topo que foi gerada. Então, eu reverto aqui essa sinalização negativa na superação dos 24,90, abrindo possibilidade de compra, stop aqui abaixo, tentando pegar a continuidade deste movimento em direção à próxima resistência lá nos 27,50. Então, bem positivo aqui o que aconteceu no dia de hoje no papel. Falando agora de Prio 3, já falei, MGLU3, que no dia de hoje apresentou queda de 3%, depois de já ter fechado abaixo da média móvel, confirmado mais uma perda de mínima, aí no dia de hoje mais uma perda de mínima aqui e se aproximando bastante dessa mínima deste fundo anterior na casa dos R$ 6,20, se aproximando bastante no sentido de inclusive fazer a mesma mínima aqui, tá? E qual é o ponto aqui? Sinal de saída. Sinal de saída aí para quem comprou essa sinalização de fundo. Se na segunda-feira perder aqui esse patamar, é sinal de saída na compra de swing trade e também na compra do médio prazo, porque seria o que? Uma nova perda de mínima aqui pelo gráfico semanal. Então, tendência de baixa, não consegue nem apresentar um repique de maneira mais relevante em direção à média móvel, movimento fraco, então não vale a pena continuar posicionado, se expondo aqui a esse risco no médio prazo do papel também. Então, perdeu a região dos 6,20, tanto no gráfico diário, para a operação no gráfico diário quanto no semanal, é sinalização de saída. Entrando agora nas nossas BDRs, a primeira delas, BOAC 34, que no dia de hoje apresentou alta relevante de 5,92%. E o fato é que para quem havia aberto aqui essa compra neste fundo lá atrás, contra essa tendência de baixa que havia sido retomada aqui, ficou de maneira mais lateral aqui e no dia de hoje deu sequência, mas também abriu uma outra possibilidade de compra na superação deste topo aqui dos R$ 63,01. Quando a gente olha lá pelo gráfico semanal, voltou a apresentar uma nova sinalização positiva. Então abriu possibilidade de compra aqui pelo gráfico semanal também, para quem abriu essa compra, stop posicionado aí abaixo do fundo, perdão, não é ali, abaixo do fundo, R$ 58,86. Para quem está de fora, a aspiração dessa máxima na semana que vem abre possibilidade de compra mais uma vez, mas o stop não mais no fundo, e sim abaixo da mínima do mesmo candle aí, então abaixo dos R$ 60,55, trazendo um viés aí mais positivo para o papel, de poder vir ainda testar essa região de topo um pouquinho mais acima. E agora falando de Amazon 34, pessoal, que foi o ativo que eu comentei aqui ontem no fechamento também, e que havia apresentado aqui esse candle de reversão desse movimento de baixa que vinha sendo apresentado ali no intraday, né? Subindo ali 1%. E quando a gente olha até no gráfico de 60 minutos no dia de ontem, teve essa pancada aqui para cima realmente no último minuto do pregão. Foi no último minuto que teve aqui essa pancada para cima aí no pregão, trazendo um viés um pouquinho mais positivo para aquele dia, tá? E é o que eu queria comentar aqui sobre esse papel, que deixaram um comentário aí na análise de fechamento, tá? E eu estou comentando com toda a sinceridade também. Falaram que eu havia errado na análise com relação à Amazon 34, tá? E o fato é que eu não errei nada na análise técnica com relação à Amazon 34. O ativo vinha dentro de uma tendência de baixa. Essa
abertura dentro de um gap de baixa, mesmo tendo voltado aí fechado no positivo, perdeu a mínima desse fundo e confirmou um novo pivô de baixa. Então é como se esse candle aqui fossem vários candles dentro desse movimento de baixa, tá? E viesse aqui e perdesse a mínima desse fundo. Isso aqui anularia a sinalização do fundo, que aconteceu, anulou a sinalização do fundo, gera sinal de saída para quem havia aberto aqui essa compra e confirma de fato um novo pivô de baixa. E a partir do momento que eu confirmo um novo pivô de baixa, a expectativa é realmente que eu possa ter algo mais para baixo, tá? E aí no dia de hoje reverteu, tá? Reverteu, então superou a máxima do topo em 104,58, tá? Então o que eu falei não estava errado, tecnicamente está correta aqui a análise, confirmou um pivô de baixa. Posso errar quanto à expectativa de dar sequência no movimento de baixa? Posso, inclusive eu vou errar bastante, tá, pessoal? Então assim, para quem acha que eu só acerto, ou que eu vou acertar sempre, ou que eu não posso errar, infelizmente eu vou errar bastante, tá? Faz parte da minha carreira errar e eu preciso aprender com esses erros, né? Então, só ressaltar que, com relação à análise técnica, não passei nada de errado para vocês, tá? Eu queria deixar isso bem claro para todos. E com relação a ter revertido aqui, de fato agora aumenta a expectativa de poder ter algo mais para cima. Quando a gente olha para o gráfico semanal, poder vir buscar então em direção à região da média móvel, nos R$ 113,71. Mas tem muito nível de resistência pela frente. Quando a gente olha para o gráfico mensal, olha só a resistência de 1, 2 fundos e média móvel já bem próximo. Então pode acabar respeitando aqui e ficar de maneira mais lateral ou ainda dentro de um movimento de baixa, seja pelo gráfico diário aqui ou até mesmo lá pelo gráfico semanal, tá? Então só tomar cuidado aí para quem já tiver comprado de sempre reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente para não devolver aí o lucro da operação, tá? Mas era isso só que eu queria comentar aqui com vocês sobre a Amazon 34. Eu agradeço aí pela confiança no meu trabalho, pela confiança no nosso trabalho aqui na DV Invest, e sempre a gente foca aqui em trazer da melhor maneira possível análise para todos vocês, sem viés algum, tá? Então, fiquei sabendo pela parte fundamentalista que teve resultados positivos aí no papel, e como vocês puderam ver, eu nem sabia disso e comentei a parte técnica aqui para todos vocês com relação à Amazon, né? Da confirmação do pivô de baixa e tudo mais. Enfim, então realmente sem viés algum aqui as nossas análises é sempre passando para vocês o que é que a gente está vendo no papel. E aí, se tem reversão ou não, se está dando sequência no movimento ou não, se tem sinal positivo ou negativo, enfim. E sempre da maneira mais didática possível para não ficar nenhuma dúvida aí para todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado por nos ter acompanhado durante essa semana. Desejo um excelente final de semana, descansem e semana que vem estamos de volta mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês e boa noite.